partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta sexta-feira, a Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Abramos o nosso coração para acolhermos a mensagem que nos será transmitida por meio desse Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos de quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos nesse Evangelho de hoje, onde Jesus nos transmite vários conselhos, várias exortações, entre as quais tem destaque o conselho de não ter medo. Não temais os que matam o corpo. Temais, isso sim, aquele que pode condenar à morte e ao inferno. Jesus remete o medo da morte ao medo das consequências desta vida, ao medo de que o nosso comportamento e as nossas atitudes possam nos dar consequências posteriores. Meus irmãos e minhas irmãs, a morte é passagem, a morte é passageira. Já as consequências da condenação ou salvação são permanentes, são eternas. E nós devemos nos perguntar, nós devemos nos ter atenção de temer a morte, mas não só, temer muito mais e buscar muito mais, nos preocupando com a nossa salvação eterna. Às vezes, nós preferimos não pensar, nós preferimos e nem queremos refletir. Atenção para não perder a vida, ainda durante a vida. Por isso nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a pensar na eternidade. Esse é o convite, o grande convite do Evangelho de hoje. Por isso mesmo, Jesus insiste ao final do Evangelho: vocês valem mais do que muitos pardais. Por vocês, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Digo mais, por você, meu irmão, por você, minha irmã. Por nós, o Senhor nos concede a salvação. Não perdamos tempo. O convite do Evangelho de hoje é para que nós pensemos a eternidade, nos preocupemos com a eternidade. Acolhamos então as 3 sementes. Na primeira semente, o versículo 5 do Evangelho de hoje. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. A palavra de hoje, meus irmãos, é coragem. Peçamos ao Senhor o dom da coragem para que nós possamos, com coragem, pensar a eternidade, pensar e nos preocupar também com a nossa salvação. A terceira semente nos interroga: vivo a minha vida como uma preparação para a eternidade, para a vida eterna?
Eu penso na salvação eterna ou eu tenho medo de pensar esse assunto? Ou eu tenho medo de refletir sobre a salvação, sobre a condenação, sobre a eternidade? Meus irmãos e minhas irmãs, minha vida é uma preparação para a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a refletir, que o Senhor nos ajude a entender. A todos vocês um forte abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.